A websérie Descomplicando o Melasma, ela vem com o intuito exatamente de trazer pontos diferenciados em relação ao melasma, ela vem para que o profissional possa abrir cada vez mais os seus horizontes. Nos outros dias eu comentei um pouquinho que o porquê, né, que eu entrei nesse mundo do melasma, eu tenho melasma, eu sofro com melasma também, e eu sofria muito mais quando eu estava perdida, sem saber quem poderia me ajudar, né? Quem poderia tratar de mim. Foi quando eu tive que, como profissional, estudar ainda mais, errar, acertar, até desenvolver uma estratégia que eu pudesse ter um resultado muito bom no tratamento do melasma. E hoje eu cuido, né, do meu, porque casa de ferreiro, o espeto é de ferro, sim, porque eu cuido de mim. E para os meus pacientes também, né, gente? E trabalhar com autoestima é uma coisa que eu falei bastante para vocês nesses últimos 2 dias. Não é só uma mancha, é muito mais do que uma mancha, né? É uma pessoa que deixa de sair de casa com vergonha, é aquela pessoa que a autoestima tá lá embaixo. Então, assim, muitas vezes, é porque eu fui mãe, o melasma veio, acabou comigo. Então, assim, é muito mais do que isso, né? Nós vamos transformar vidas realmente quando a gente consegue contornar o melasma, tratar de verdade, realmente a gente consegue ter um resultado impactante na vida de outras pessoas, né? Então vamos lá. O tema de hoje é um dos temas que eu mais amo, que eu mais gosto, que é peelings, né? Os peelings, para mim, assim, é uma paixão extraordinária. Eu sou fascinada pelos peelings, por essas substâncias, como elas são versáteis, como a gente pode estar utilizando. E um dos pontos assim que eu coloco aqui para vocês, antes de eu até iniciar a falar, não tenham medo de fazer peelings, não tenham medo. O peeling, na realidade, claro que é uma substância, é um ácido, sim, mas não é algo para vocês terem medo, sabe, gente? Na realidade, eu sempre gosto de usar uma palavra que é a cautela. Nós temos que ter cautela ao trabalhar com peelings, não medo, né? E vocês vão ver que vão, de fato, assim, transformar a realidade de vocês. Inclusive, eu vou tocar muito para vocês nos peelings manipulados, né? Que são os peelings magistrais, porque os peelings magistrais, eles são peelings que nós conseguimos ter concentrações mais efetivas, mais diferenciadas e por um custo muito mais em conta. Então, assim, o nosso objetivo aqui, claro, em primeiro lugar, é trazer um resultado impactante para os nossos clientes. Mas só que, assim, além disso, nós temos outras características, né? Então, quando eu estou com o meu paciente, além de ter essa característica de usar um peeling para ter um resultado, o peeling manipulado, ele me traz um valor agregado muito bom, né? Então, assim, são coisas que eu vou falar um pouquinho para vocês nos próximos passos, mas, assim, desde que eu comecei a usar o peeling manipulado, eu consegui aumentar a minha rentabilidade. Nós estamos aqui falando de melasma, mas, gente, eu tenho que falar de dinheiro, né? Porque é algo que, esse tratamento é de outro mundo, mas cada sessão vai ser 10 mil reais. Gente, é uma coisa inalcançável para muitos dos nossos pacientes. Então, nós precisamos também ser realistas em relação a isso. E eu vou estar falando para vocês de dinheiro de uma forma bem específica amanhã para vocês, porque para mim, profissional de sucesso é aquele que tem um retorno financeiro muito bom. Resultados impactantes e retorno financeiro também, tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto, né, quando nós falamos de peelings, é que acredito que todos vocês saibam, né, que vocês sabem que quando nós falamos de peeling, ele vem do inglês, né, peel, que está relacionado a descamar, e ele está relacionado também no processo de remoção de camadas mais superficiais da pele. Lembrando que quando nós falamos em peeling, eu estou me referindo tanto a uma esfoliação, é considerado um peeling. Quando eu falo de um peeling de diamante, um peeling de cristal, é um peeling, né? Aí já é uma esfoliação mecânica, como hoje nós temos o peeling ultrassônico também,
temos o peeling elétrico, que é o jato de plasma, e nós também temos, né, os peelings químicos. De forma específica, hoje nós vamos falar muito sobre os peelings químicos e eu vou estar compartilhando com vocês alguns pontos específicos sobre isso, tá? Então, vamos lá. Quando nós trabalhamos com substâncias, né, de forma geral, ou peelings, pode ser peelings como home care, é muito importante que nós possamos ser assertivos, né? Que eu saiba de fato o que eu estou utilizando. Isso é muito importante. Inclusive, sempre quando eu falo com os meus alunos, eu sempre digo para eles, olha, não é só substância. Substância tem várias. Em todo local, gente, que vocês forem, em qualquer farmácia, em qualquer linha de dermocosméticos, e você pedir algo para mancha, vão te indicar. Até se você for para a vovó, ela também tem uma mistura, né? Tem uma receita caseira que vai ser boa para mancha. Mas uma coisa é você ter um produto, outra é ele ser utilizado de uma forma errada. E essa utilização errada é que muitas vezes pode piorar as manchas, né? Então, nós até conversamos ontem e anteontem, algumas pessoas colocaram aqui que, Aline, eu usei determinada substância e para mim piorou e muito. Então, quando eu utilizei, ao invés do meu melasma melhorar, ele piorou. Então, minha paciente fez determinado procedimento e piorou. Então, assim, os peelings, eles entram tanto como uma proposta super positiva de trazer resultados de clareamento, como também o peeling sendo utilizado de uma forma errada, ele também pode gerar efeitos negativos, tá? E eu vou estar dizendo para vocês como nós vamos utilizar os peelings sem ter esses efeitos, né, negativos. Na verdade, sem ter é uma coisa, é muito forte, mas assim, reduzindo ao máximo os riscos de vocês terem um efeito negativo na hora de nós estarmos realizando um peeling, ok? Então, vamos lá. É importante, né, como eu disse, saber o que você vai usar e o porquê. E eu vou separar aqui, durante a aula de hoje, nós vamos estar falando sobre peelings que vão ser extremamente estratégicos. Peelings que vão ter uma ação de dar um bom resultado a nível de melasma. Peelings que, para mim, transformaram o meu atendimento de um paciente de melasma. Então, assim, de fato, quando eu estou trabalhando com peeling de cerveja, que é um desses peelings específicos, hoje eu vou estar falando para vocês de forma específica de 3 peelings, ele vai ser um dos peelings assim, mais coringas. Eu não sei se vocês já ouviram falar do peeling de cerveja, que por sinal eu vou falar de todos para vocês, né? Eu vou falar de várias características que vai ter um bom resultado. A Ritinha colocou aqui, você conhece o da Ópticos? Não, antigamente, porque agora eles são industrializados, né? A Ópticos, ela tinha uma parte que ela era manipulada, não sei se ainda tem a farmácia de manipulação, e depois eles criaram, né, a linha industrializada. Então, quando era manipulado, eu conhecia um pouco mais a concentração, porque vinha todos os detalhes, tudo bonitinho. Agora, de fato, que eles viraram indústria, eu acho que eu peguei uma vez no congresso, nem sei se eu cheguei a pegar o produto deles industrializados. Eu conheci na época que era manipulado, tá? E era tão bom quanto, e eu vou estar falando para vocês aqui, inclusive, do que a gente precisa ter, né, da formulação bonitinha para vocês estarem utilizando, tá bom? Então, vamos lá. O peeling de cerveja, para mim, ele é um dos primeiros, tá? É um dos primeiros ativos, um dos primeiros peelings que me deram resultado, assim, impactante. Por sinal, o peeling de cerveja, ele chegou comigo quase junto com o meu melasma. Eu fui para um congresso, né, eu estava até grávida do meu filho, foi quando foi lançado no mercado o peeling de cerveja. Acredito que isso foi em 2014. E ele foi lançado no mercado peeling de cerveja, e desde então, a substância do peeling de cerveja até hoje nós utilizamos e os resultados realmente são impactantes, né? Mas claro que
Um dos pontos que eu quero deixar claro, inclusive, quando eu falo dos meus alunos do curso Manual do Melasma, eu sempre digo, não é só um peeling para todo mundo, né? A gente tem que saber como utilizar essa substância. Então, eu vou estar falando para vocês um pouco sobre o peeling de cerveja agora. Inclusive, né? Vou até pedir aqui uma coisa para vocês. Faz uma fotinha, faz um print, vai publicar lá no Instagram, me marca, porque o peeling de cerveja eu tenho certeza que pouquíssimas vezes vocês ouviram falar do jeito que eu vou estar falando para vocês hoje. Outra coisa, gente, quando muitas vezes a gente tira uma foto de uma informação assim, compartilha no nosso Instagram, o nosso cliente, ele fica louco para saber o que é essa novidade. Então, assim, isso é um marketing também muito legal para vocês estarem fazendo do trabalho de vocês, que é um profissional que sempre está atrás de novidades, né? Então, vamos lá. Quando nós falamos do peeling de cerveja, nós estamos falando de uma substância específica, que é o Wonderlight. O Wonderlight, ele é uma substância, antes de mais nada, por que o nome é peeling de cerveja? Porque o Wonderlight, ele é derivado da levedura da cerveja, que é o responsável pelo sabor amargo da cerveja. Então, quando retirar essa substância, né, da levedura, automaticamente pegou, né, o nome cerveja. A nível de marketing, é muito bonito você falar peeling de cerveja, né? Então, acabou ficando no mercado como peeling de cerveja. Muitos locais chamam de beer peel, como se fosse em inglês, né? O peeling de cerveja, mas que nada mais é o mesmo nome, o mesmo significado. Quando é que é o peeling de cerveja? Quando tem a presença do Wonderlight. Então, se não tem o Wonderlight, não é o peeling de cerveja. E o que esse peeling faz diferente de outros ativos que nós temos no mercado? Diferente de um peeling de ácido glicólico, de ácido mandélico, um ácido fítico, dessas substâncias de forma isolada, o que o peeling de cerveja, o Wonderlight em si, ele faz? Primeira coisa que ele vai fazer, controlar a melanogênese. Então, assim, desde segunda-feira, eu vim falando muito para vocês sobre estratégia. Então, o nosso foco, quando nós pensamos, eu quero curar, eu quero acabar com o melasma. Se você for com esse raciocínio assim atrás da cura, gente, é algo que ainda não existe. Até porque até hoje já foram publicados mais de 32 mecanismos para aparecimento do melasma. Os que foram publicados, né? Fora os que não foram. Então, a gente não sabe exatamente nem o momento exato que é desencadeado o melasma, assim como nós não sabemos, né, de forma específica, qual mecanismo cada paciente tem. Eu não tenho como saber, até porque muitos dos nossos pacientes, eles têm mais de um mecanismo, tá? Então, vamos lá. O peeling de cerveja, primeira coisa que ele vai fazer é controlar a produção de melanina. Então, só daí, ele já seria maravilhoso e apaixonante, que eu sou louca por ele. Mas, além disso, ele inibe a proliferação e diferenciação dos melanócitos e bloqueia a liberação da melanina propriamente dita. O que significa isso? É que quando nós utilizamos o peeling de cerveja, olha que interessante, vou até mostrar aqui para vocês nessa próxima figura. O peeling de cerveja, ele bloqueia aqui no início. Então, assim, ele nem deixa com que essas vesículas com a melanina possa se propagar pelos dendritos. Olha que interessante, né? O peeling de cerveja, ele foi desenvolvido e começou a ser vendido pela Coreia, que lá, não sei se vocês sabem, mas asiático, hashtag fica a dica. Asiático tem uma tendência enorme a ter melasma. E assim, é uma pele que não é fácil de se trabalhar, né? Aqui na Irlanda, em especial, nós temos multinacionalidades. Eu tenho muitas pacientes asiáticas e grande parte delas, elas têm problemas de pele, principalmente como mancha. Geralmente a gente tem, a gente imagina que pessoas asiáticas
não tem hiperpigmentação na pele, mas tem e é muito, tá? Então, vamos lá. Então, o peeling de cerveja, ele vai inibir a comunicação do queratinócito do melanócito, que é o responsável por essa propagação da melanina, gerando um bloqueio da transcrição gênica envolvida na melanogênese. Então, assim, olha que interessante. Quando nós paramos para pensar no peeling de cerveja, ele de fato vai bloquear, tanto controla a produção de melanina, como a melanina, aquelas vesículas que estão prontas para ser propagada pelo dendrito, ele simplesmente vai inibir aquele momento. Então, literalmente, corta o mal pela raiz. Então, por isso que o Wonderlight ele ficou tão famoso, por isso que o peeling de cerveja ele é tão famoso. Um outro ponto importante do peeling de cerveja, que vale a pena vocês anotarem aí, é que o peeling de cerveja, ele tem um fototipo, ele pode ser utilizado em qualquer fototipo de pele. Então, você não precisa ter um fototipo de pele baixo, por exemplo, se é uma pele muito branca, para poder usar. Então, você pode estar utilizando em qualquer fototipo de pele. E outro ponto, que tratamentos feitos com a presença do peeling de cerveja reduzem aquele vai e volta do melasma, né? Então, assim, aquele vai e vem da mancha. O que mais nos incomoda quando nós falamos de um tratamento de mancha? É porque o melasma é super complicado, porque nós tratamos e ele volta. Mas o Wonderlight, ele tem como proposta reduzir ao máximo essa volta desse melasma, principalmente dessa mancha, dessa hipercromia, principalmente se você estiver utilizando a substância de forma contínua. E essa informação, basicamente, nenhuma outra substância ela oferece. Esse vai e vem, tem pessoas que estão usando, por exemplo, o ácido cógico, mesmo usando o ácido cógico, a mancha pode voltar. E com o Wonderlight, não, ele vai estar fazendo essa segurança, né? Ele vai estar dando esse suporte na hora da produção da melanina, gerando esse equilíbrio, gerenciando essa produção da melanina propriamente dito, tá? Então, como nessa imagem aqui mostra, né, o que nós temos aqui no processo da melanogênese, na produção da melanina de forma específica, o que eu vou ter aqui entre o passo 2 e o 3, ó, eu não vou ter basicamente essa comunicação. Então, por mais que eu tenha ali a minha célula, o meu melanócito que está produzindo a melanina, ele não vai conseguir colocar esse pigmento para fora. Olha que interessante. Então, um paciente que está com melasma, principalmente aquele melasma forte, porque eu não sei vocês, mas os meus pacientes, eles só vêm para mim quando o rosto... Eu vou colocar aqui para vocês rapidinho, peraí. Deixa eu ver aqui que tem muita coisa que vocês colocaram. Vamos lá. Pronto. Onde pode encontrar o peeling? Deixa eu ver aqui. Onde pode encontrar o peeling? O peeling a gente eu vou estar colocando para vocês. Como a nossa colega colocou, existem a nível de indústria, particularmente prefiro a utilização do manipulado, e hoje nós temos farmácia de manipulação no Brasil inteiro. Eu gosto muito do manipulado pela personalização, então você pode personalizar essa substância para que você tenha os melhores resultados, tá? Outro ponto, a Angélica colocou, eu adorei porque ele pode ser trabalhado em fototipos altos, sim, tá? Inclusive, todos os que eu vou falar hoje para vocês podem ser trabalhados em qualquer fototipo com segurança, tá? Então, são peelings que são seguros, isso na medida do possível, né? Que basicamente não geram efeito rebote. A Rita, o nome do ativo, a Larissa colocou pra gente, Underlight, pronto, era isso mesmo. Valeu, gente. Vamos continuar aqui. E aí, gente, o peeling de cerveja, ele serve, uma dica que eu dou para vocês, o peeling de cerveja, ele realmente é o meu queridinho, é o que não pode faltar para mim, é o que eu utilizo, é o que me dá maiores resultados. Aline, ele sozinho vai ser bom para todo mundo? Não, gente, não. Eu já fiz peeling de cerveja que o paciente não respondeu. Pode acontecer. Por que acontece, Aline? Porque nós estamos falando, né, como eu acabei de falar para vocês, que
a produção da melanina, né, a melanogênese em si, ela está relacionada a muitos fatores, né? Nós temos mais de 30 mecanismos. Então, o Wonderlight, ele trabalha em alguns, mas temos vários outros mecanismos aí que muitas vezes a gente não consegue cobrir. Então, muitas vezes eu faço um peeling de cerveja, meu paciente não tem o resultado super, hiper, mega impactante, mas a partir das outras sessões eu posso repetir ou eu posso trocar o peeling sem nenhum problema. Isso é muito importante, gente. Quando eu estou com os meus pacientes, primeira coisa, né? Eu quero que eles fechem um tratamento comigo e para mim o meu objetivo quando o paciente ele me paga por um tratamento é que eu alcance aquele resultado que ele merece. Então eu vou atrás em busca de dar esse resultado e o fato de trocar o peeling não vai estar interferindo no valor que ele já me pagou, tá? Só para compartilhar com vocês o que eu faço na minha prática clínica. Então, esse é o primeiro peeling que eu queria falar para vocês, que de fato ele é o meu segredo, sabe? Ele é o meu xodó. Eu utilizo muito esse peeling. Segundo peeling, esse peeling, ele é uma novidade, ele é muito novo no mercado, né? O peeling de cisteamina, ele foi lançado no mercado em março de 2019, né? Então, ele foi lançado no INCAS, que é um congresso de dermatologia, né? Um dos principais congressos de dermatologia. Geralmente ele acontece na França. Em março de 2019, foi lançado o peeling de cisteamina, essa substância a nível home care, a nível cabine, com esse intuito de tratar manchas persistentes, de tratar melasma. Até então, não se tinha essa substância com essa utilização. E a partir de 2019, gente, bombou. Eu lembro que eu fui num congresso em julho de 2019 e só o que se falava era sobre o peeling de cisteamina. E eu lembro demais que em setembro eu já estava usando o peeling de cisteamina também, tá? E, de novo, peeling de cisteamina, anotem aí, ele pode ser usado em qualquer fototipo de pele, tá? O peeling de cisteamina é uma molécula existente, né? Não é novo. E ele vai agir de uma forma específica nas áreas pigmentadas. Vale ressaltar que o peeling de cisteamina, ele tem um efeito tão impactante e que não só de manchas a nível de melasma, mas ele também tem resultados muito bons em manchas em costas, em manchas também em lábios, algumas manchas mais persistentes, nós conseguimos ter resultado muito bom com o peeling de cisteamina. Lembrando que aqui eu estou falando de forma específica no melasma, tá? Mas ele serve para hiperpigmentações de forma geral. Ele age, né, a nível de corrigir as áreas mais pigmentadas da pele, promovendo a redução da melanina na pele, sendo muito eficaz para o tratamento de alterações da quantidade da melanina. É uma molécula natural, com excelente perfil de segurança, efeito antimutagênicos, antimelanoma, ou seja, é uma substância extremamente segura para nós estarmos trabalhando. É uma molécula natural. Para quem nunca usou o peeling de cisteamina, o peeling de cisteamina, ele tem um cheiro forte, tá, gente? Então, assim, se vocês já forem comprar, ou se vocês forem atrás, ele tem um cheiro, assim, bem característico, bem forte, e faz parte da utilização desse peeling, tá? Então, assim, ele pode ser utilizado na substituição de muitos despigmentantes, inclusive, nos últimos anos, vou até confessar algo para vocês, um dos melhores tratamentos que nós temos hoje até então, que seja efetiva, gente, sem considerar efeitos rebotes, tá? Sem considerar efeitos rebotes. Hoje, a hidroquinona, ela é uma substância muito impactante. Claro, os efeitos não são duradouros, a hidroquinona ela é citotóxica, ok, mas se você considerar a hidroquinona, ela é um dos melhores despigmentantes. Tanto é que eu gosto muito de comparar a hidroquinona, quem é meu aluno já sabe. Eu gosto de comparar a hidroquinona à água sanitária, né? A que boa. Que é o quê? É aquela substância que pingou, clareou. Água sanitária é assim, pingou, clareou.
Mas se você usar no mesmo pano de prato várias vezes, ali a água sanitária, aquele pano, ele começa a ficar frágil, ele começa a amarelar. É a mesma coisa a hidroquinona, sabe? Fazendo assim um paralelo, seria basicamente a mesma coisa. E até então não tínhamos nenhum ativo com um efeito tão bom quanto a hidroquinona. Até em 2019 chegar a cisteamina. Hoje a cisteamina é, sem sombra de dúvida, uma das substâncias que vai ter um efeito pau a pau, vai ter um resultado pau a pau com a hidroquinona, sem, obviamente, trazer os malefícios que a hidroquinona ela traz, tá? Qual o mecanismo de ação? Gente, isso aqui é uma... Olha, esse material é para vocês guardarem, viu? É cheio de coraçõezinhos, porque esse mecanismo de ação é sensacional. Olha só, a cisteamina, ela atua no início da cascata da melanogênese, na redução da atividade da enzima tirosinase e da tirosinase 2, principais enzimas envolvidas no mecanismo de produção da melanina. Lembrando que quando nós falamos da enzima tirosinase, ela é muito famosa, né? A maioria das substâncias, dica para vocês, anotem aí no papel. É sempre importante, aqui eu estou falando para vocês sempre do mecanismo de ação. É muito importante nós conhecermos o mecanismo de ação do produto que nós estamos utilizando com os nossos pacientes. Por que, Aline, que você está dizendo isso? Porque na hora de eu traçar um tratamento para o meu paciente, não adianta eu ter 5 produtos que vão, 5 ativos que vão agir no mesmo ponto, né? No mesmo mecanismo de ação. O ideal é que nós possamos mesclar o máximo possível os mecanismos de ação, e é por isso que eu coloco aqui para vocês, por exemplo. Aqui, quando nós falamos do peeling de cisteamina, nós estamos falando que ele vai estar agindo na atividade da enzima tirosinase 1 e 2, também na inibição da oxidação dessas enzimas, que vai ter um efeito diferenciado na cascata da melanogênese. Olhem esse resultado. Pausa para esse resultado, tá? Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês? Essa é uma paciente de 44 anos. Então, assim, por que eu gosto de colocar a idade? Metabolismo diferente, pele diferente, já passou por várias alterações hormonais ao longo da vida. Então, essa era uma paciente que já vinha frustrada porque não tinha resultados tão impactantes. Então, é importante que a gente possa estar analisando esse nível de tratamento. E foi feito com essa paciente 4 meses após o tratamento, né? E aí, pontos que é interessante nós falarmos. Primeira coisa, foi tudo embora? Sumiu o melasma? Não, né? Não significa que o melasma da paciente aí sumiu, ele continua, mas ele deu uma aliviada assim surreal. Por isso que é muito importante a sinceridade com o paciente, porque assim, se o paciente ele vai imaginar que vai sair o 100%, ele vai o quê? Quando ele vê um resultado desse, ele vai ficar frustrado, porque não foi o que ele imaginou. Mas se você fala para o paciente que você vai ter resultados, que você vai clarear, você vai gerenciar esse melasma e que do jeito que esse melasma está aí, ele nunca mais vai ficar como era antigamente. Se ela estiver cuidando, isso já passa para a cliente uma segurança, né? Uma paciente dessa aí com maquiagem, ninguém nem vai imaginar que um dia ela teve um melasma. E o melhor, fototipo alto, né? Fototipo alto, a gente morre de medo de estar trabalhando com peles negras, né? Então, grande parte dos meus alunos ficam, ai, Aline, eu tenho medo de pele negra porque vai dar um efeito rebote. E as pessoas colocam na nossa mente como se o único peeling que nós pudéssemos trabalhar com a pele negra fosse o peeling de... perdão, perdi aqui minha concentração. Fosse o peeling de ácido mandélico, né? Gente, não. Só o ácido mandélico com a pele negra tem muita substância que dá para a gente usar de uma forma impactante, tá?
E esse é um resultado bacana em 4 meses, né? O do início e do final. E que eu sou apaixonada pelos resultados também, diga-se de passagem. Pronto, falei para vocês do peeling de cerveja. Eu quis trazer para vocês peelings que não são famosinhos no mercado, né? Apesar de algumas pessoas já terem ouvido falar. Mas o peeling de cerveja, ele é um peeling que é mais conhecido no mundo da farmácia de manipulação. Eu acredito que na indústria eu só tenho visto em 2 locais e não tem essa propaganda assim tão ofensiva, né? E é uma substância que você pode trazer para o seu consultório, fazer um grande diferencial, inclusive com seus clientes. Então, é super interessante quando eu levo as minhas clientes, assim, principalmente dia de sexta-feira, as clientes dizem, vou fazer o peeling de cerveja, elas já acham que é um happy hour, né, que a gente vai fazer. Então, falei para vocês do peeling de cerveja. Segundo peeling que eu estou falando para vocês é do peeling de cisteamina, que é uma substância razoavelmente nova, voltada para o tratamento do melasma, uma substância totalmente nova, que até então não se trabalhava, ela é recente. Eu vi até que teve um comentário aqui, eu não sei se foi... ela colocou assim, para mim essa substância tem um efeito rebote. Eu não sei se foi em relação à cisteamina ou se foi a hidroquinona que eu estava colocando, né? Mas a cisteamina, um ponto que vale ressaltar, né, que eu quero explicar para vocês. A cisteamina é uma substância nova, é uma substância que ela requer cautela, tanto é que a forma de utilização da cisteamina, ela é diferente, tá? Então, assim, requer cautela também na hora de utilizar. E efeitos rebotes, né, efeitos negativos, toda e qualquer substância pode dar. Inclusive, eu sempre falo para os meus alunos, todo ácido, ele pode queimar, ele pode lesionar, até o limão, se você esfregar o limão na sua mão e você for para o sol, você mancha, você queima, você fica com queimadura de 2º grau que tem que ir para o hospital. Então, assim, e é um ácido que não é nem direcionado, né, para a pele, né, um alimento. Então, todo peeling requer cuidados, tá certo? Eu não sei se era esse. Que ela falou que era hidroquinona. Ok. Realmente a hidroquinona, ela dá muito efeito rebote e é uma das substâncias mais, assim, comercializadas. Inclusive, quando o paciente vem com hidroquinona, eu vou dar uma dica aqui para vocês, anotem. Quando o paciente vem para mim, Aline, eu estou usando hidroquinona. Ok, é uma substância, né? Então, eu só pergunto da paciente, está tendo resultado ou já parou de ter resultado? Porque a hidroquinona, ela também é limitante. Então, chega em determinado momento que ela deixa de ter resultado e ela começa a agredir a pele. Então, geralmente, a hidroquinona não se deve passar mais do que 3 meses utilizando ela, tá? E vamos falar aqui da nossa última substância, que é o peeling de ácido retinóico. Eu amo o peeling de ácido retinóico, amo, inclusive, né, hoje o ácido retinóico, ele é considerado uma substância médica, e quem é profissional não médico, se você não é médico, tem uma substância que eu vou escrever para vocês aqui, que vocês podem substituir, que é o Granactive retinoide. Então, hoje nós temos o Granactive retinoide, que é uma substância que nós podemos substituir o ácido retinóico, tá? Tendo as mesmas características. O Granactive retinoide, ele é um éster do ácido retinóico. Então, assim, nós podemos estar utilizando ele é considerado um cosmético, é de venda livre. Inclusive, é uma das perguntas que meus alunos mais fazem. Aline, eu não consegui comprar o ácido retinóico. Então, compra o Granactive retinoide que você consegue, tá? Então, vamos lá. Quando nós falamos, tudo que eu falar aqui do ácido retinóico, gente, vocês já subentendam que eu estou falando do Granactive retinoide, que é essa substância que vocês podem estar utilizando também,
tá bom? Então, vamos lá. O peeling de ácido retinóico, ele é multifuncional. Ele, por muito tempo, inclusive, quando eu conheci o peeling de ácido retinóico, olha só, a maior característica dele era para ser trabalhado com acne. Inclusive, hoje, muitos médicos ainda trabalham com ácido retinóico para acne. Olha que interessante, né? E por muito tempo ele era o bam no trabalho para acne. Mas ele é multifuncional porque ele pode trabalhar no rejuvenescimento. Hoje, grande parte dos dermatologistas trabalham com ácido retinóico a nível de rejuvenescimento. Também pode ser utilizado para manchas e alterações na superfície da pele, tá? Pode gerar uma descamação, pode gerar uma leve irritação. Isso não é uma regra, vale ressaltar, tá? E melhora extremamente a qualidade da pele. Por isso que cada vez mais, gente, a família hoje do retinol, ele tem crescido muito. Grandes marcas como La Roche, como Vichy, a maioria dos produtos, ele já tem essa substância, porque realmente é boa, é impactante, né? Então, a gente consegue ter um resultado muito, muito bom, tá? O peeling de ácido retinóico, ele é um dos peelings mais comuns, ele é muito fácil de ser associado a outros peelings também. E qual é o mecanismo de ação? Renovar as camadas superficiais da pele através da sua descamação. E aí, quando é um paciente que ele tem aquele melasma superficial, você pode estar utilizando o peeling de ácido retinóico, você vai ter um resultado muito bom. Porém, é interessante nós pensarmos que ele tem o efeito de renovar. Então, ele vai renovar a pele, no que ele renova, ele leva aquela mancha que está mais superficial, mas o efeito de forma específica de despigmentação vai ser, ele não tem, né? Então, assim, se for um tratamento de forma específica para despigmentar, é interessante que a gente possa alinhar junto a essa substância outros ativos, tá? Inclusive, quem é meu aluno do Manual do Melasma sabe que aqui tem algumas alunas que eu já vi e que, assim, sabe que a gente pode estar colocando outras substâncias, né? Inclusive, eu coloco fórmulas que a gente pode estar trabalhando que tem o ácido retinóico associada a outras substâncias para a gente ter esse efeito de clarear a pele do paciente, tá? Inclusive, outra dica de ouro. Gente, quando nós estamos trabalhando, vou falar para vocês assim uma dica assim de verdade que eu queria ter ouvido há muito tempo atrás. Porque antigamente eu achava assim, se eu começasse com peeling de ácido glicólico, eu tinha que terminar com peeling de ácido glicólico, mesmo que não desse certo. Porque alguém uma vez me disse que eu não poderia mesclar peeling. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe, gente? Fake news. A cada uma sessão do paciente, eu fiz uma sessão, quando o paciente ele volta para o retorno, naquele momento eu vou montar uma outra estratégia. Eu preciso ser extremamente estrategista. Eu me sinto como se fosse num campo de batalha, sabe? É a minha sensação. Sempre quando o paciente vem, que eu posso estar acompanhando com ele o resultado, eu me sinto num campo de batalha. Então, eu estou ali com o meu paciente e eu vou pensar, opa, tivemos resultados, vamos continuar aqui mantendo esse resultado. Não, não temos, então vamos mudar a nossa estratégia. E muitas vezes esse mudar a estratégia, ele está relacionado a gente mudar o ativo, a mudar a substância, o home care, que nós vamos estar trabalhando com esse paciente, tá bom? Ele também é muito utilizado para o fotoenvelhecimento, né? Tanto é que grandes marcas utilizam essa substância. Existem algumas substâncias também vendidas em farmácia com a presença do ácido retinóico. Eu acho que uma das mais famosas é o Vitanol, o Vitacid. São formulações que nós encontramos que tem a presença do ácido retinóico e que vai dar esse efeito clareador. Por que que clareia? Vamos pensar, se ele tem esse efeito
renovador, se ele vai estar retirando essas primeiras camadas da pele, então se retira a primeira camada da pele, vai dar aquela aparência dessa pele mais clara, tá? Mas lembrando, o ácido retinóico ele é maravilhoso para dar aquele efeito impactante de clarear, mas ele não está trabalhando a despigmentação, ele não está bloqueando ali o mecanismo do melasma, tá? Então, isso é muito importante. E eu fiquei até de falar para vocês, né? Ontem eu falei para vocês, né, na verdade hoje, nós íamos ter uma surpresa, né, durante a nossa websérie. Na realidade, é realmente uma surpresa, que até então eu não iria mais abrir, mas junto com a minha equipe, nós decidimos abrir a nossa última turma, né, do curso Manual do Melasma online. Então, ele é um curso onde nós temos muitas aulas, explicando tudo o que vocês precisam saber de verdade para vocês estarem trabalhando com peeling, estarem trabalhando com melasma de forma específica, tá, gente? Não é um curso de peeling geral, mas é um curso onde eu faço questão de falar de uma forma assim bem objetiva e direta sobre os peelings, sobre o que eu trabalho, sobre os peelings manipulados, para que vocês possam levar isso para dentro do consultório de vocês. E vai ter um bônus, né, para quem se inscrever no curso Manual do Melasma, que ele vai ter imersão do efeito rebote. Gente, quem não tem medo de efeito rebote? Sabe, assim, são coisas que ninguém ensina pra gente, porque na hora que você tem um efeito rebote, que o rosto do paciente ali tá todo manchado, ou então escureceu, e aí o que a gente faz? Reza e faz o quê? Né? Então, assim, eu vou estar passando para vocês estratégias do que fazer quando dá errado. Porque quando dá certo, todo mundo ainda consegue opinar. Mas quando dá errado, ninguém opina, né? Então, eu vou falar para vocês. Esse é o primeiro bônus, que é o primeiro grande presente que eu vou dar para vocês, né? Um e-book explicando também sobre isso. Então, assim, além da imersão, vocês vão estar ganhando o e-book. Vocês também vão ganhar um manual de fórmulas. Gente, esse manual de fórmulas manipulados é fantástico, assim. Nós temos muitas fórmulas para tudo, não só para o melasma, lá eu coloco para tudo, formulações para vocês estarem trabalhando a nível facial. E o último presente que somente essa turma aqui, ela está ganhando, porque foi logo após, né, foi logo após o nosso evento. Nós tivemos o evento Peeling Day online, onde eu estou falando, né, para vocês, mostro uma prática de como realizar vários tratamentos, pump dos lábios, peeling de colo e pescoço, melasma dérmico, então assim, tá muito legal. E esses são só os presentes que vão estar inclusos para vocês, tá? E eu espero que vocês realmente curtam. E era esse o presente que eu queria dar para vocês, que eu falei. Mas vamos lá continuar aqui no nossa aula de hoje para a gente finalizar. Próximo ponto é as indicações do ácido retinóico, né? Em que casos nós podemos trabalhar. Então, a gente pode trabalhar no fotoenvelhecimento, podemos trabalhar até na questão das estrias. Inclusive, hoje, gente, dica também, o ácido retinóico, ele é um excelente tratamento para estrias. Eu tenho resultados, assim, sensacionais. Eu trabalho com ele de forma efetiva desde 2010, com ácido retinóico, para o tratamento de estria há mais de 10 anos. Os resultados são impactantes, além de melhorar a qualidade da pele, tá? Ele também é um dos peelings que trabalha as efélides, né? Que é o nome bonitinho para sardas, clareamento da pele, queratose folicular, enfim, é um peeling extremamente versátil e que, se todo mundo bem soubesse, tinha ele no seu consultório, tá? E aí eu quero mostrar para vocês esse estudo de caso, tá? Esse case aí ele é bem recente, super recente. Eu acho que esse resultado, essa paciente, foi há uns 15 dias, né? Inclusive, essa semana ela foi para nós realizarmos a segunda sessão. Olha que resultado sensacional, né? Essa paciente, deixa eu ver até se eu consigo aumentar um pouco mais para vocês, mas eu acredito que vocês estejam vendo direitinho. Essa minha paciente era uma paciente que chegou com esse melasma,
Ela já tinha vindo de outros tratamentos, tá? Ela se incomodava muito. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Pronto, peraí. Prontinho. Ela se incomodava muito, 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 porque ela, Aline, eu sou nova, ela realmente é uma paciente jovem, ela acho que tem 30 anos, por volta de 30, 30 e poucos anos, e ela tem essas manchas que vão tomando de conta do rosto dela. Olha na região do busto, gente, que é uma região dificílima. Essa região, quando tiver pacientes que chegam para você com manchas nessa área, é um tratamento mais difícil. Por que é um tratamento mais difícil? Porque é uma área onde nós temos uma concentração maior de melanina. Então, para manchar essa área aqui como se fosse um cavanhaque, tudo é mais fácil. E para clarear, a gente tem uma tendência a ser mais difícil, tá? Então, assim, não é impossível. Tenho vários resultados de paciente, inclusive paciente que só tem melasma na área do buço, mas é algo que é um tratamento que requer uma cautela e uma estratégia maior, tá? Então, vamos lá. Essa minha paciente, olha que linda, né? Olha que bonito que ela teve. Foi um tratamento, uma paciente utilizando o home care adequado, utilizando também os nutricosméticos que nós falamos ontem. E aí você vê como essa mancha, ela estava bem escura, estava dominando já o rosto dela. E na segunda foto, você vê a melhora. Primeiro, qualidade da pele, você vê o clareamento da mancha, né? A paciente já estava felicíssima. E aí, gente, vem outro ponto fundamental, que é tirem foto. O paciente, gente, ele nunca está satisfeito. Arrasou nesse melasma dela aqui. Satisfeito assim 100%, sabe? Ele sempre acha que, ai, Aline, o que é que eu faço assim? Eu quero tirar tudo. Essa paciente, quando chegou, ela achava que ela nem tinha tido resultado. Vocês acreditam? Então, assim, quando você pega essa paciente e você mostra um antes e depois, você tira a foto, ela fica, nossa, uau, né? Então, ela fica super feliz porque ela vê assim, eu vi meu resultado. Mas ela que tá se olhando todo dia, gente, ela só vai notar no dia que não tiver nada. Nada, nada, nada. Nem linha de expressão ela não quer ter mais, né? Então, é importante. Deixa eu ver aqui. Fizeram uma pergunta em relação ao peeling de ouro, né? Então, assim, o peeling de ouro é porque dentro da composição do peeling de ouro nós temos o ácido retinóico. Os outros compostos que tem dentro, ele vai agregando, né? Já que o peeling de ácido retinóico ele não tem esse efeito de despigmentar. Então, o que é que nós fazemos? Colocamos outros ativos dentro, tá? A Ritinha colocou que ontem não conseguiu assistir a aula dos nutricosméticos. Então, corre que tá no YouTube para você não perder essa aula, tá? Por sinal que tá muito legal. E vamos lá, então a gente vai ter aqui esse resultado fantástico. E, gente, olha, vou dizer outra coisa para vocês. Se você se torna um profissional expert em melasma, gente, não falta cliente, não. Não falta. Olha, vou até compartilhar para vocês o meu case. Eu cheguei aqui na Irlanda, eu tô aqui há 2 anos, fiz 2 anos, dia 31 de outubro, assim, super recente. E lembrando que eu fiquei 1 ano e meio de pandemia. É muito tempo, né, gente? E hoje o meu consultório, 70 a 80% dos meus pacientes, a queixa é melasma. Então, elas vêm por conta do melasma, não é por outra coisa. Eu tenho pacientes de corporal, eu tenho pacientes de acne, de microagulhamento, sim, tenho sim. Mas o que move o meu consultório hoje é o melasma. Então, assim, se você se torna um profissional específico, né, especialista, ainda mais em uma área como o melasma, que tem tanta gente que sofre com isso, gente, não vai faltar paciente para vocês, tá certo? Então vamos lá para a gente finalizar. Espero. E aí, gostaram desse resultado? Lindo! De uma sessão, gente. Claro, são todos os peelings são assim? Não, gente. Eu tenho uma paciente que eu estou no 3º peeling com ela e eu tive resultado bacana, mas o resultado dela não foi tão bom quanto esse.
E a gente está indo agora para nós mudamos uma estratégia, na realidade eu vi, durante a avaliação ela me contou um detalhe que ela não tinha me falado antes, que estava interferindo no tratamento, mas que eu quero deixar para vocês, que não são todos os seus tratamentos que vão ser assim, mas quando o paciente ele segue tudo que você está dizendo, essa outra paciente que eu não estou tendo resultado é porque ela não estava fazendo uma das etapas que eu havia pedido. Mas quando o paciente ele leva o tratamento a sério, ele não falta as sessões, ele usa os cosméticos em casa e toma os nutricosméticos, gente, não tem como dar errado. Aí o resultado é assim, lindo, tá? Então vamos lá, continuar aqui para vocês, para a gente finalizar, né? E aí é isso, a nossa aula de hoje. Eu trouxe para vocês os 3 primeiros peelings que fazem total diferença no meu consultório, que é o peeling de cerveja, que é o peeling de cisteamina, que é novíssimo no mercado, o peeling de cisteamina. É um peeling que basicamente o mercado trabalha nos últimos 2 anos. Ele é sensacional. E falamos do peeling do ácido retinóico, que ele é bom, mas que geralmente ele vem associado a outros ativos, e mostrei também para vocês resultados, né? Ontem nós falamos dos nutricosméticos, no primeiro dia nós falamos da avaliação, e amanhã eu quero falar com vocês sobre vendas, como vender, né? Como que eu vou vender isso? Gente, eu quero que vocês coloquem aqui para mim, se vocês gostaram, me fala fala para mim um pouco mais sobre o que vocês acharam, se vocês querem ter. E olha lá, o que eu queria dizer para vocês, né, quando eu falei do presente para vocês, é que, gente, é muita coisa que vocês vão ganhar realmente quando vocês fizerem parte, né, dos nossos experts de melasma, quando vocês forem um expert de melasma, vocês vão ter acesso a todo o material completo. Gente, só as formulações manipuladas já não tem dinheiro que pague, viu? Porque foi muito tempo para eu desenvolver essas fórmulas que eu já testei, tive um resultado muito bom, então tenho certeza que vocês vão amar. E aí, me conta o que vocês acharam, se vocês curtiram. Ai, que legal, coloquei aqui. Ai, gente, que bom que vocês gostaram da aula. Fico muito feliz, gente, porque assim, é um material que é desenvolvido. Vocês já conheciam todos esses peelings? Já ouviram falar? Então, assim, gente, é muito importante que vocês abram o horizonte. O meu intuito de hoje é que vocês possam abrir o horizonte de vocês para outros peelings que não sejam um industrializado. Não é que eu não goste, é porque existe um mundo inteiro, um universo longe dos peelings manipulados, longe dos peelings industrializados, né? Os peelings manipulados, vocês vão estar entrando numa zona que até então você não estava. Você vai ter resultados mais impactantes, resultados seguros mesmo, mas vocês vão fazer o diferencial, tanto com o paciente de vocês, como um profissional. Então, assim, você já não vai mais usar aquela receita de bolo. Até porque para o melasma, gente, não tem receita de bolo. Então, assim, eu estou falando aqui para vocês, inclusive já falei, olha, você está fazendo tratamento, não deu certo, vai lá e muda. Não tem aqui receita de bolo. Eu quero que vocês pensem em como que vocês vão ter um resultado tão bom, tá? Então, gente, fico muito feliz que vocês tenham gostado. Larissa, vamos tirar uma foto com todo mundo? Por favor? Vamos lá, gente, eu quero tirar